Olá pessoal, esse vídeo é sobre otimização de site, certo? Como você turbinar o seu site, como um profissional otimiza um site, ok? Tem orientações aí para uso de plugin de cachê, por exemplo. Pessoal, esse é o último passo, certo? A ponta do iceberg. Existe uma problemática aí de orientação de pessoas que fazem aí tutoriais e vídeos para otimização que não são programadores. Então, elas desconhecem, né, grande parte aí do que é necessário para otimizar de fato um site profissionalmente. Então, vocês vão ver nesse vídeo que o plugin de cachê é a última coisa que nós vamos ver. Por exemplo, se tratando de WordPress, você tem aí a linguagem PHP. Se você tem um PHP obsoleto antes de 7.3, você não só está com problema de otimização, como de segurança. E se você tem o PHP 7.3 ou 7.4, em relação à geração PHP 8, você está perdendo aí 3 vezes o desempenho. Então, a versão PHP, por exemplo, 8.3, 8.4, ela é 3 vezes mais veloz, oferece 3 vezes um melhor desempenho comparado com a versão 7.3, 7.4 do PHP, ok? Então, de nada adianta configurar plugin de cachê se você não fizer inúmeras etapas de otimização, né? Etapas em camadas mais profundas, digamos assim, do sistema, ok? Porque o plugin é lá a pontinha do iceberg. Então, acompanhe o vídeo para você compreender aí como um profissional otimiza um site para que não só ofereça a melhor experiência para o usuário, mas consiga esse tipo de pontuação aqui, tanto no Google PageSpeed, certo? Como no GTmetrix. É essa pontuação aqui que você vai querer. 100% de performance, certo? Google PageSpeed 100 no desempenho, então é a nota máxima, certo? Você não consegue isso aqui simplesmente instalando, ativando aí um plugin de cachê, ok? E eu vou mostrar nesse vídeo como um profissional, né? É porque esse resultado aqui vai impactar diretamente no seu CO, por exemplo, ok? Né? Então, os principais buscadores como o Google, ele dá aí preferência para sites otimizados para que ofereça a melhor experiência possível para quem está fazendo a busca, que é o que interessa os buscadores, certo? Então, vamos lá. Eu estou aqui num site turbo, ultra rápido, certo? A melhor otimização possível, eu vou mostrar passo a passo como você vai fazer aí, ok? Então, considerando que o pessoal está usando aí direto o WordPress com Elementor, certo? Vamos lá, a primeira ação que nós faremos, painel de controle WordPress, seção Elementor, informações do sistema, certo? Versão PHP, aqui está a versão PHP, ok? Se você estiver com o PHP inferior a 7.3, você está com, além de problema de performance, está com problema de segurança. Então, você está numa situação crítica. Você deve atualizar o seu PHP imediatamente. Se você estiver com o PHP 7.3 ou 7.4, certo? Ao trocar para um PHP geração 8, 8.3 ou 8.4, você vai ganhar um site aí 3 vezes mais rápido, ok? Então, esse é o primeiro passo, atualizar o PHP. Você está aí na... Bom, eu vou considerar assim, né, pessoal? Se você está no VPS, eu suponho que você tenha conhecimento avançado e vai fazer aí a atualização do seu PHP via SSH. Eu não vou mostrar nesse vídeo, certo? Se você está aí num host com cPanel, por exemplo, eu vou mostrar aqui como atualizar facilmente em um clique a sua versão PHP. Então, aí no seu host, geralmente é na aba avançado, configurações de PHP, você marca aí a última versão do PHP, ok? Se quebrar o seu site porque algum plugin ainda não está se adequando com a última versão,
você volta para uma versão antes da última, certo? No caso, a penúltima. Então, aqui 8.3, por exemplo. Mas é bem possível que, se todos os seus plugins estejam atualizados, e é bom que estejam, né? O último PHP vai funcionar perfeitamente, certo? Então, essa é a primeira parte. Então, aqui, painel de controle WordPress, certo? Seção Elementor, informações do sistema. PHP verso, versão PHP, aqui está. Ah, mas eu não tenho o elemento, certo? Não tem problema. Você vai subir aí um info.php e vai conseguir também ver aí se você fizer o upload de um info.php para a pasta raiz aí do seu site, você vai conseguir acessar as informações do sistema, certo? Então aqui você também tem aí a versão PHP, ok? Vamos voltar aqui. Outro ponto importante para quem usa o WordPress. Pessoal, dá uma conferida nisso aqui, ó. Dá uma conferida aí. Se você estiver com 40 e poucos mega aqui eu estou com 2 gigas, certo? Se você estiver com 40 e poucos, eu suponho que esteja, porque é o padrão de saída do WordPress, você também está com problemas e oferecendo a pior experiência para quem acessa o seu site, certo? Como resolver isso? Eu vou mostrar como resolver isso. Obviamente que esse limite de memória aqui, certo? Então, ó, aqui a parte de informações do sistema, aqui a parte de informações do WordPress, ok? Obviamente que para que você alinhe a memória RAM aí do seu WordPress, tem que ter uma relação aqui com a memória PHP do seu sistema. Então, obviamente que o seu sistema é que vai dar um norte de até quanto você vai conseguir subir aqui, certo? Mas é bem provável que você esteja fazendo 10.001 manobra aí para tentar otimizar o seu site e, de certa forma, está enxugando gelo se o seu limite de memória for 40 e poucos mega, certo? Como mudar isso? Né? Então é a mesma coisa que você acessar aí um computador, né, com essa quantidade de memória RAM, ok? Né? Então é precário, tudo fica muito devagar. Você tem que subir isso imediatamente. Como fazer isso, certo? Aí na sua hospedagem, ok? Eu vou vir aqui, né? Já estamos aqui com a última versão de PHP, ok? wp-config, certo? Você vai procurar por esse arquivo aqui. Vai abrir aí esse arquivo. Esse arquivo, obviamente, é onde estão as credenciais de acesso ao banco de dados, ok? E você vai colocar isso aqui, ó, pessoal. Esse aqui é o segredo para aumentar o seu limite de memória do WordPress. Então, você vai colocar exatamente isso aqui, ok? Você vai colocar isso aqui para aumentar o limite de memória WordPress e você vai ver que vai ter uma mudança muito importante aí já de desempenho no seu site. De fato, muito importante mesmo. Porque isso aqui é a memória RAM, basicamente, certo? Então, isso impacta diretamente na experiência do usuário que acessa o seu site. Ok? Então, limite de memória. Provavelmente, seu limite de memória vai estar 40 e poucos mega. 42 mega, se eu não me engano, é o padrão. Ok? Então, é nada. É um site se arrastando. Não adianta otimizar a imagem, etc e tal, com plugin de cachê, com essa memória muito pequena, tá? Então, nós já vimos que a versão PHP deve ser a mais atual possível. Então, geração PHP 8 para cima, certo? Limite de memória. Você vai subir o seu limite de memória baseado no seu limite de memória PHP, obviamente, certo? Então, aqui eu coloquei 2 GB.
Se você tem a capacidade maior, você aumenta ainda mais. Se você tem menor, você se adequa aí conforme o limite do seu sistema, né? Então, recapitulando, esse bloco aqui representa as informações do sistema do host e aqui do sistema WordPress, certo? E você tem que ter esse limite de memória aqui alto, né? Assim como aqui, ok? Eu sugiro você aproveitar aí também, né? E se você tiver só com 1000 de variáveis, coloca aí 5000 de variáveis aqui também, ok? Pessoal, e também assim, ó, independente aí, eu aqui, o meu sistema aqui está em Lightspeed, né, o servidor, né, mas aqui não importa, certo? Aqui não importa qual é o seu sistema, todos da mesma forma em relação às demais configurações, ok? Então, Apache, Nginx, qualquer outro sistema, da mesma forma, você altera aqui só o limite de memória do PHP e o limite de memória do WordPress, certo? Então, essa mudança aqui já vai impactar de forma muito significativa o desempenho do nosso site, ok? Então, aqui está o nosso site. Qual é a outra ação que nós vamos usar aí para otimizar o nosso site, né? Um site, basicamente, ele é composto de código, de texto e imagem. E o que mais pesa geralmente são as imagens. Então, eu estou aqui no meu Adobe Photoshop, certo? Qual vai ser o formato mais adequado pensando em otimização do meu site, certo? Você vai vir aqui em arquivo, salvar uma cópia, e aqui terão dois formatos preferenciais para você usar, ok? Você vai salvar em AVIF, ok? Você vai salvar nesse formato aqui, ok? Ou você vai salvar em WebP, ok? Então, AVIF ou WebP. Ó, você salva em AVIF, ok? Se você não tiver aí essa capacidade de salvar nesse formato, você vai instalar aí um plugin para salvar em AVIF e vai instalar outro para salvar em WebP, ok? Ambos os formatos são aceitos pelo WordPress, por exemplo. Então você sobe na biblioteca de mídia do WordPress qualquer um desses formatos, certo? Tanto a VIF quanto o WebP são os formatos mais adequados, certo, pessoal? Então aqui, por exemplo, eu vou salvar aqui em WebP, certo? Ele já vai mostrar aqui a possibilidade de quanto eu quero compactar esse formato. O padrão aqui no WebP mostra 75, ok? Você pode diminuir até 40% sem perder qualidade que seja perceptível visivelmente, certo? Então, até 40%, o que significa que você pode baixar até 60%, ok? E no formato AVIF, da mesma forma. Então, salvar uma cópia, ok? Eu venho aqui, eu vou procurar aí AVIF, certo? Vou clicar aqui, vou salvar. Ele vai mostrar também, da mesma forma, aqui ele mostra 85%, certo? De padrão, ok? Mas eu posso reduzir aí até 40%, então seria até 60% aqui, certo? Até aqui você não vai ter uma percepção aí visual tão grande em relação à qualidade de imagem, cores, etc e tal, e vai ter um ganho de otimização da imagem absurdo, certo? Então você vai ter aí uma otimização importante nessa imagem. Então, já vimos aí que a versão PHP, o limite de memória RAM, tanto o PHP como o do WordPress é importantíssimo.
já vimos os formatos mais adequados aí para a nossa imagem, a VIF ou WebP, ok? Vamos voltar aqui. Lembrando, o nosso propósito é um site turbo, ultra rápido, para que nós tenhamos essa pontuação aqui, ó. Nós queremos essa pontuação aqui, pontuação máxima no Google PageSpeed, pontuação máxima no GTmetrix, que são os dois principais verificadores aí de velocidade, né? Os mais famosos, ok? Então, temos aqui a pontuação máxima, né? O desempenho 100, a performance 100%, ok? É isso que nós queremos. Isso vai impactar diretamente no seu CO e vai oferecer a melhor experiência possível para quem acessa o seu site. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui, tanto no celular como no computador, certo, pessoal? Então, aqui, ó, no computador, né, a pontuação máxima, e no celular também a pontuação máxima, certo? Né? Considerando, obviamente, que a maioria do pessoal está acessando por celular, né? Em ambos temos que ter a pontuação máxima, certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso site, né? Tivemos aí a parte de limite de memória, de PHP, certo? Então, agora tem outra parte importante que você pode, eu não vou, eu escrevi aqui para que você compreenda, você pode, eu vou deixar paradinho aqui, você pode pausar e ler com calma aí se tiver interesse, certo? Pessoal, é o seguinte, né? Os scripts do seu site, eles não devem estar no cabeçalho trancando aí, travando o carregamento da sua página. Isso é literalmente um tiro no pé para quem quer pontuação máxima e quem quer um site turbo otimizado, certo? Então, esse texto aqui explica para você como você chama aqui, ó, o seu script de forma a não comprometer o carregamento da sua página e, consequentemente, aí, o desempenho dela, certo? Então, de nada adianta o que eu já disse até aqui, se você colocar aí scripts no seu cabeçalho, dependendo do carregamento da página, certo? Isso vai comprometer totalmente o desempenho da página. Essa parte aqui já entra aí um pouquinho de conhecimento de programação, e algumas pessoas aí que estão dando orientação para otimizar o site não têm esse conhecimento. Então, isso aqui é importantíssimo. Você não pode deixar de considerar isso aqui, porque daí você acessa lá o código-fonte do site lá em questão e você repara lá que tem pilhas de JavaScript aí e a página esperando para carregar, certo? Então, isso não é uma boa prática, certo? A programação é feita também de boas práticas, certo? Né? E uma boa prática, né, pensando principalmente em otimização, é você chamar antes do fechamento do body, certo? O seu scriptzinho e não esquecer disso aqui, ó, pessoal. Ó, isso aqui é importantíssimo para scripts que dependem a página aí, ok? E quando não depender, por exemplo, a parte de analytics, você coloca isso aqui, certo? Então, scripts que estão relacionados com a página em si, você coloca aí o defer, ok? Scripts que a página não depende para nada, certo? Que são, por exemplo, para análise de dados, ok? Para traqueamento, ó, async, ok? Certo? Então, dessa forma, antes do fechamento body, ok? Antes do fechamento body, não no head. Você não coloca nenhum script no head, pessoal. Por quê? Porque vai comprometer o carregamento do seu site, sabe? Pode estar tudo certinho se você estiver com o script, né? No head, a sua página vai aguardar o carregamento e isso é péssimo para desempenho e otimização de site. Então, é fundamental que antes do fechamento, certo, do seu body, que
você vai colocar aí o seu script. Se o seu script está lidando com elementos do seu site, você vai usar o defer, ok? Né? O async não é o mais adequado nesse caso. O async é mais adequado quando o script não lida diretamente com objetos do seu site, certo? Então, quando o script não está relacionado a nenhuma seção, a nenhum elemento, a nenhum objeto do site, você usa o async, por exemplo, aí, para fazer verificação de traqueamento, etc., você usa o async. E isso não vai comprometer o carregamento do seu site, ele vai carregar normalmente, ok? Então isso é bem importante e muitas pessoas desconhecem essa parte, né? E por desconhecer, simplesmente ignoram. E isso afeta sem dúvida, e depois você não consegue essa nota máxima aqui, certo? Aí, ó, tanto para celular como para computador, nota máxima. Ó, aqui está o nosso ó, bem-vindo ao nosso site Ultra Rápido Dicas Web, certo? Computador, celular no teto máximo. GTmetrix da mesma forma, 100% de performance. É isso que vocês querem, né? É ter destaque, tá em primeiro lugar. Os buscadores, eles dão preferência para sites otimizados, certo? Então lá tem um site lá que é uma carroça e o outro tá turbo, o turbo vai ter preferência, vai ganhar destaque aí, certo? Então, quando as pessoas fizerem busca orgânica e tal, o seu site certamente vai ter destaque aí, né? E com certeza você vai ganhar mais visitas aí dessa forma, ok? Então, já vimos, recapitulando, limite de memória PHP, limite de memória RAM WordPress, versão PHP, ok? Já vimos também formato de imagem, arquivo, salvar uma cópia, formato AVIF ou formato WebP. Não use JPEG e PNG, pessoal. O AVIF é muito mais atual, muito mais moderno, muito mais otimizado, ok? Né? Muito mais adequado aí para essa demanda de otimização. E também aí o formato WebP, ok? São formatos que infinitamente mais otimizados aí do que você largar direto aí uma PNG ou uma JPEG, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. E agora? Agora sim, depois que nós já vimos que, lembrando aqui, né, só recapitulando, seção elemento, informações de sistema, você tem aí um panorama dos parâmetros de alguns limites importantes, certo? Ah, não tem o elemento, você coloca na pasta raiz do seu site um arquivinho info.php, você nomeia como quiser aí, sabe? É bem simples de fazer esse arquivinho, ele vai puxar todas as informações PHP e aqui, por exemplo, você consegue também ver o seu limite de memória. Aqui está o meu limite de memória, que é o mesmo limite de memória que você tem aqui nessa parte aqui, ok? Então, vamos supor, não está com elemento, você acessa aí o info.php e vai conseguir ver o quanto você tem atualmente de memória e após fazer a configuração aí, alterar a sua memória, você volta aqui e vê se refletiu aqui no seu sistema, certo? Lembrando, no info.php aqui você está vendo o limite de memória do PHP, certo? Aqui informações do sistema, você consegue ver o limite de memória também aí que está o seu WordPress. Ele sai, todo o WordPress sai com quase nada de memória, né? Sai com 40 e poucos de memória. Isso é um tiro no pé, então às vezes você vê aí o cara falando ali, não, instala aí o plugin de cachê aqui, que a sua vida vai melhorar em relação à otimização, seu site vai voar, vai ficar turbo. Se ele, né, desconhece isso aqui,
sabe? Ele está totalmente equivocado. Nada vai adiantar lá plugin na ponta do iceberg, certo, pessoal? Isso aqui é muito mais importante como base para que o seu site tenha um melhor desempenho. Muito mais importante, certo? Infinitamente mais importante. Pessoal, por fim, certo? Já vimos aí formato de imagem, né? Já vimos versão PHP, limite de memória. E agora sim, você pode aí, eu tenho aqui, por exemplo, o meu plugin de cachê Lightspeed, né? Tem plugins de cachê WP Rocket, que é um plugin pago, tem outros plugins que são gratuitos. Você vai aí na sua biblioteca de plugin, faz a pesquisa aí, simplesmente escreve aí cachê, você vai ver ali inúmeras opções de plugin de cachê. Esse é o passo final, certo, pessoal? Depois você desbrava aí, né? Tem todo um feedback da comunidade WordPress aí, certo? Falando sobre cada plugin de cachê. Eu não vou entrar no mérito agora, mas por fim você instala aí então um plugin de cachê, certo? Você pode aí ter um serviço CDN aí, certo? Para otimizar as coisas e tudo mais, ok? Mas é o último passo. Então, o propósito desse vídeo, a essência de tudo, é explicar para você que se você não viu nada que eu comentei no vídeo e estava lá depositando toda a sua esperança de otimização do site no plugin de cachê, você estava equivocado, né? Essas coisas que eu mostrei aqui são muito mais importantes e devem antecipar o plugin de cachê, que também é importante, obviamente, certo? Entretanto, se você está aí com um limite de memória WordPress de 40 e poucos MB, esquece o plugin de cachê, sabe? Esquece o plugin de cachê. Se você está com uma versão PHP lá 7.3, 7.4 ou anterior, o que ainda é pior, esquece, sabe? Só trocando o seu PHP 7.3, 7.4 para 8.4, você vai aumentar 3 vezes, ao menos, a velocidade do seu site, só na mudança da versão PHP. 3 vezes mais rápido vai ser o seu site. Então, é disso que eu estou falando. A parte de imagens, importantíssimo, certo? O formato de imagens não deve ser, né, nem JPEG, nem PNG, né? Então, você vai abrir o seu Photoshop aí para editar as imagens do seu site institucional, do seu blog, dos produtos do seu e-commerce, né? Salvar uma cópia, ok? E sempre no formato AVIF, esse formato aqui, ok? Ou WebP, ok? Ou nesse formato aqui. A imagem está em WebP, que eu salvei ali e tá ok. A outra imagem aqui, ó o formato aqui sendo aceito pela biblioteca do WordPress e você ainda usando o JPEG ou PNG, que é 10 vezes mais pesado. Então não, pessoal, esse aqui é o formato que você deve usar. Formato muito mais moderno, muito mais atual, muito mais otimizado, vai melhorar o desempenho, considerando aí que tem páginas que tem inúmeras imagens, certo? E, ó, 100% de performance, Google PageSpeed, celular, desempenho 100%. Ok, práticas recomendadas 100, CO 100, acessibilidade 91, ok? Para celular, para computador, nota máxima, desempenho 100, acessibilidade 91, práticas recomendadas 100, CO 100. Site ultra rápido, pessoal. Site ultra rápido. Quer entender melhor aqui a parte de como você vai implementar o JavaScript aí no seu site? Você dá um pause e lê com calma essa parte aqui, que você vai compreender que você não deve ter JavaScript sendo carregado no seu cabeçalho, muito menos sem defera, ok? Então, você não deve ter JavaScript que impactam diretamente aí, que tem funções diretas com a sua página, defera. JavaScript que não tem funções diretas com a sua página, que serve só para métricas, por exemplo, né, para controle de traqueamento, etc. Ou seja, o JavaScript não tem uma função relacionada
com nenhuma seção da página, com nenhum elemento, com nenhum objeto da página. Pode ser async, é melhor ainda. Ou defer quando tem, né, o JavaScript está dando ordem, está dando função aí para a página, ok? Sempre antes do fechamento do body, ok? Então, dessa forma, você terá o site perfeito, considerando otimização. Pessoal, essa aula, digamos assim, certo? Ela contém todos os passos, todas as etapas aí que você deve seguir para ter um site veloz, um site turbo, certo? Então não adianta fazer curso aí, ver 10 mil vídeos de pessoas, às vezes que não sabem programar e simplesmente dizem para você ir lá instalar um plugin de cachê. O plugin de cachê você vai usar, é importante sim, é o último passo das etapas, é a última etapa do processo de otimização, a última, certo? Então, digamos assim que todos os fundamentos, a base, o alicerce da otimização, né, vem antes da instalação, ativação e configuração de um plugin de cachê, que eu nem vou entrar no mérito aqui, ok? Né? Lightspeed, você não precisa que o seu servidor seja, né, Lightspeed para usar o Lightspeed cachê, né? Então você está no Apache, Nginx, pode usar o Lightspeed da mesma forma, ok? Mas tem outros plugins também incríveis, certo? Que tem essa mesma função do cachê aí. Tem plugin pago também, o WP Rocket é um desses, mas você desbrava aí à vontade. Eu não vou nesse vídeo entrar no mérito do plugin, ok? É importante, mas é mais importante o que eu mostrei nesse vídeo, né? Que são coisas antes do plugin de cachê, ok? Que devem ser configuradas para que quando você instale e ative o seu plugin de cachê, ele de fato seja somente um complemento para uma otimização perfeita que terá a pontuação máxima, ok? Tanto no PageSpeed, tanto para computador como para celular, aqui tudo nota máxima, GTmetrix da mesma forma, nota máxima, PageSpeed, nota máxima, celular, computador, ok? Então vou deixar aqui para motivar você aí a conseguir oferecer a melhor experiência para os usuários que visitam o seu site. E os principais buscadores como o Google também, eles entendem que um site com esse nível de otimização aqui, ele deve ser servido com preferência aí para quem busca aí de diversas formas o seu site, entre as buscas orgânicas aí, né? Faz uma pesquisa ali, com certeza você vai ter prioridade e assim vai conseguir mais acesso, certo? Então, o seu serviço ou produto, a sua marca aí, vai ter um maior alcance. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É um vídeo aí que vale a pena aí você fazer cada passo a passo que eu fiz para conseguir esse propósito de deixar o seu site realmente super veloz, certo? Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.